Duas pontes importantes para o trânsito de Ribeirão Preto estão com obras paralisadas devido a problemas contratuais com a empresa responsável. Agora a expectativa é saber se o problema tem solução ou se o atraso pode oferecer ainda mais prejuízos futuros. Entre a expectativa de melhoria na mobilidade e a realidade de uma obra interrompida, a ponte que ligaria a Via Norte à Avenida Rio Pardo, em Ribeirão Preto, se transformou em um símbolo de incerteza. O projeto, que deveria ser entregue no segundo semestre de 2025, agora segue sem previsão de conclusão. Houve uma falta de compreensão, uma falta de comunicação com a empresa. Ela não entendeu o que estava acontecendo, que era um interceptor de esgoto estava atrapalhando a colocação da fundação da ponte. Nós realmente fizemos de tudo para resolver esse problema, entramos em contato com a Saerp, entramos em contato com o ambiente, e quando nós encontramos a solução, a construtora achou que não valia mais a pena continuar a obra e decidiu abandoná-la. O problema começou quando a empresa responsável pela obra pediu pagamentos extras por mudanças não previstas em contrato após identificar a necessidade de alterar o trajeto de um duto de esgoto. A prefeitura recusou o pedido e a construtora levou o caso à justiça, alegando prejuízos financeiros. Nós estamos aguardando a sentença, o despacho dele, para saber se essa empresa vai ter a indenização que ela está pedindo ou não, se ela está errada e a prefeitura está certa. Se a empresa prometeu lá atrás e ganhou de outras empresas que já no processo licitório já diziam que não dava para fazer com esse valor, essa empresa, para ser honesta e concorrer de uma forma equiparada, tinha que colocar um valor, então, coerente com o que as outras empresas colocaram. A situação também afetou outra obra da mesma empreiteira, a ponte prevista entre as avenidas Alzira Couto Machado e Presidente Kennedy, que continua paralisada. O impasse judicial impede não só o andamento dos trabalhos, mas também a abertura de novas licitações ou a convocação das empresas que ficaram em segundo e terceiro lugares nos processos originais. Precisa-se atualizar e mudar o sistema de licitação. Porque, veja, a empresa, quando vai participar de uma licitação, ela tem todos os documentos e as condições de ir no local e verificar aquilo que precisa ser feito. Ela tem, inclusive, a ideia de um projeto de como vai ficar. É necessário que o Ministério Público aplique sanções pesadas nessas empresas, porque, veja, não é só a empresa agora dizer, eu não consigo fazer. Olha o prejuízo que ela está causando para o cidadão ribeirão-pretano. O contrato das duas obras foi firmado em julho de 2024. A ponte que liga as avenidas Presidente Kennedy a Alzira Couto Machado foi orçada em 2,6 milhões, com prazo de conclusão de 7 meses. Já a ponte que liga a Via Norte à Avenida Rio Pardo foi licitada em 2,55 milhões, com prazo de 8 meses. Esses valores não foram pagos para a empresa. A obra estava bem no comecinho. Aproximadamente nós pagamos 10% pelas vigas de concreto e por outros serviços. Os outros 90% não foram pagos, estão com a prefeitura e nós vamos usar para terminar essa obra. Como os processos seguem sem desfecho e não é possível definir um prazo para retorno e conclusão das obras, o que já foi feito e pago permanece exposto ao tempo e no futuro pode gerar ainda mais custos ao orçamento previsto. Essas estruturas, ao serem colocadas aqui expostas às intempéries, talvez elas não vão perder a sua funcionalidade, talvez possam ser reaproveitadas, mas elas ficando aqui com a armadura exposta sem a devida proteção, ela vai gerar para a próxima empresa que assumir os encargos, fazer algum tipo de recuperação nessa estrutura para poder utilizar isso que está sendo feito. Nós identificamos que esse pagamento era indevido, nós nos recusamos a fazer esse pagamento indevido e agora nós vamos aguardar a decisão judicial para continuar a obra segundo a lei e segundo a jurisprudência dos tribunais. Mariana Robert para o Jornal da Clube. A empresa responsável pela obra disse em nota que, após identificar o erro no projeto, a prefeitura e as empresas responsáveis demoraram para corrigir o problema, o que gerou custos. Diante do risco estrutural do prejuízo financeiro, a empresa solicitou a suspensão formal das obras até que as pendências técnicas e contratuais sejam resolvidas.
Já a Prefeitura de Ribeirão Preto argumentou que o projeto da obra foi da gestão anterior e que a empresa responsável pediu ajustes técnicos e aditivo financeiro acima do contrato. Por questões legais, o pedido foi rejeitado e a empresa acionou o município na Justiça. A administração informou que agora aguarda a decisão judicial para garantir a correta aplicação dos recursos públicos. Ricardo Valadão, especialista em gestão pública, quem participa conosco então a partir de agora. Valadão, quais medidas poderiam ser adotadas lá na fase da licitação, também na elaboração dos contratos, para evitar essas disputas judiciais e até paralisações de obras públicas? Uma ótima tarde a você. Ótima tarde, André. Ótima tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, a Lei 14.133, que está em vigor, ela nos dá vários dispositivos para que lá na fase do estudo técnico preliminar, no projeto, né, que vai ser desenhado, projeto executivo, toda essa situação que está ocorrendo agora já deveria ter sido antecipada. Não é possível que, diante de uma obra, de uma complexidade, porque é uma obra de engenharia, é uma obra de arte, na verdade, de engenharia, que é uma ponte, ela precisa de um estudo bem detalhado. Não é possível que no meio do caminho isso foi observado. Há falhas grotescas aí de fase de licitação. Outra coisa, por ser uma obra do governo anterior, e por ela ter pedido essas adequações, isso deveria ter sido acompanhado, né, pelo gestor do contrato. O gestor do contrato ele é responsável por olhar todas essas cláusulas anteriormente já estabelecidas. Então, parece que há uma falha aí na questão também, na gestão do risco. A Lei 14.133, ela fala muito sobre gestão de risco, que prevê justamente esse tipo de situação. Então, ou parece que a equipe não foi capacitada para isso, ou não tinha a menor capacidade técnica para poder fazer uma obra desse grande vulto. O que eu duvido muito, porque dentro de Ribeirão Preto, várias outras obras foram feitas. Então, olha, essa questão, ela é sim agora complexa, tem que se esperar os prazos da justiça para poder julgar, porque se trata de algo que já foi dado início. Então, lá na fase inicial, tem que ser feito um bom estudo técnico preliminar e um projeto executivo bem detalhado, contendo todas essas questões. Valadão, quando uma construtora alega aumento de custos por imprevistos técnicos, como mudança do projeto, até de infraestrutura, o que determina se esse pagamento adicional deve realmente ser feito ou não? Olha, a lei nos dá essa previsibilidade de imprevisto. O que eu não posso concordar é que um esgoto desse que estava lá, que tinha essa questão, é um imprevisto, né? Então, aí há dois erros. Há o erro da administração pública de não ter feito a parte dela adequada, e aí a empresa também se vê numa situação de dificuldade. O que ela não pode é pedir um aditivo além daquilo que a lei permite. Então, tem que se verificar quais as causas contratuais previam esse tipo de situação e o que cabe cada uma solicitar. Se a prefeitura agora está negando, é porque o próprio corpo técnico da prefeitura está vendo que não pode ser admitido um pedido, uma solicitação, além daquilo que estava previsto no contrato, né? O parecer técnico, ele é que vai determinar. E aí, no caso, você tem que olhar, André, e toda a população que nos acompanha, todas as decisões que os tribunais de contas, o Ministério Público já fizeram a respeito de situações parecidas como essa. Porque no nosso país, situações assim de paralisação de obra é mais comum do que a gente imagina. Ricardo Valadão, especialista em gestão pública, agradeço a sua presença com a gente aqui mais uma vez. Valadão, e até mais, viu? Obrigado, André. Boa tarde a todos, um bom final de semana e até a próxima. Igualmente a você. Grande abraço.